Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais uma aula do ICA, uma aula de informática. Eu sou o Maurício Maia e nessa aula a gente vai tratar aqui de um assunto também bastante explorado aí nas provas de concurso, que são os vírus, os worms e as pragas virtuais, né? Vamos ali na tela. O que são invasores ou malwares, né? Os invasores ou malwares são softwares, programas destinados a se infiltrar em um sistema de computador de forma ilícita, né? Então, o objetivo dele é se infiltrar no sistema, né? Sem autorização do usuário, né? E causar algum dano a esse sistema, né? Sem motivo, né? O cara inventa um negócio lá só para te causar problemas, né? A princípio, um vírus ele não tem um objetivo de cometer um crime, tal. A gente vai ver mais para frente que tem alguns malwares que têm o objetivo específico de cometer um crime virtual. Mas, na essência, o objetivo do vírus é causar algum dano ao sistema, né? Então, o vírus ele é um programa criado por alguém e ele é colocado em circulação, né? E ele vai tentar se autocopiar, né? Ele vai tentar se infiltrar e fazer parte de outros programas que você tem no teu computador e quando ele for acionado, ele vai causar algum dano, né, ao teu sistema, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem um termo muito utilizado aí em informática, que é o bug, né? O bug, né, em inglês quer dizer inseto, né? O bug ele não é um vírus, né? O bug é um defeito mesmo, né? É um defeito de um programa, né? É um erro de programação que provoca uma falha, né? Por engano ou erro de projeto, né? Provoca uma falha no programa. Isso não foi feito de forma proposital, né? De onde vem esse termo bug aí, só por curiosidade, né? Na época dos primeiros computadores, lá quando eles ainda eram a válvula, lá nos anos 40, né? Uma vez eles estavam testando um programa lá e o programa não parava de dar defeito, e eles foram checar a máquina, eram máquinas imensas, né? Do tamanho desse estúdio aqui, e eles acharam um inseto lá dentro, né? E esse inseto estava provocando um curto-circuito numa das placas do sistema, né? Então, ficou esse termo bug aí para representar um erro, né? Para representar uma falha que não é implementada de forma proposital, né? Num programa de computador, né? Então, só lembrar dessa diferença aí, que bug não é vírus, bug é uma falha e vírus é um programa implementado de forma proposital para causar um dano no teu sistema, né? E que danos são esses, né? O vírus são simples e podem ser simples ou complexos, né? Mas no geral, o que eles provocam, né? Perda do desempenho do computador, né? Eles excluem arquivos ali de forma aleatória, né? Eles embaralham os teus dados, né? Eles impedem, eles tentam ter acesso a informações confidenciais por pessoas não autorizadas, né? Aí já com o objetivo de cometer um crime virtual, né? Eles podem monitorar o que você está fazendo, né? E gravar isso, né? Ficar monitorando o que você está fazendo, né? Podem desconfigurar o teu sistema, né? Podem inutilizar determinados programas. Então, os objetivos são infinitos, assim como a quantidade de vírus que a gente tem circulando hoje aí, principalmente hoje com a internet, isso se propaga numa velocidade fora do comum, né? E para se proteger, a gente tem algumas táticas, né? Aí. E quais são essas táticas, né? Você manter sempre o teu sistema operacional atualizado, né? O sistema operacional, ele é um programa, ele foi desenvolvido por um projeto, né? E às vezes esse projeto não leva em consideração determinadas situações e às vezes
as pessoas mal intencionadas criam malwares, né? criam vírus para se aproveitar dessas falhas, desses bugs do sistema operacional, para poder penetrar no teu sistema ou para causar determinado dano. Então, você manter sempre o teu sistema operacional atualizado garante que, conforme lá o fornecedor do sistema operacional, se você estiver usando o Windows, né? Conforme a Microsoft vai descobrindo lá esses bugs, ela vai fechando essas portas, ela vai corrigindo essas falhas e isso vai impedir a penetração de determinados vírus, né? Você ter sempre um antivírus, né? Um antivírus e manter esse antivírus sempre atualizado, né? Os vírus vão surgindo aí de forma exponencial, todo dia aparece um vírus novo. Então, o teu antivírus ele está pronto para os vírus conhecidos até aquela data. Então, diariamente saem atualizações, semanalmente saem atualizações para o teu antivírus poder ser capaz de combater os vírus novos que vão surgindo no mercado, né? Então, você tem que manter ele sempre atualizado. Atualizar os principais programas, principalmente aqueles que fazem acesso à internet, né? Os navegadores, os clientes de e-mail, né? Da mesma forma que lá com o sistema operacional, esses programas podem ter lá determinadas, eu não digo falhas, mas determinadas situações de projeto que não previram alguma coisa e o vírus pode se aproveitar disso. Assim que o fabricante descobre essa falha, ele fecha essa porta, então a gente tem que manter eles sempre atualizados. E no caso do Windows, né, nunca abra arquivos anexos em e-mail, né, principalmente essas extensões .exe, .bat, aqui, .scr, né, sem se certificar da idoneidade desses arquivos, né? Esses arquivos, o exe é um arquivo executável, né? Normalmente ele é um aplicativo, ele vai fazer alguma coisa, né? E se você recebe um programa desse e você não conhece a origem desse programa, esse programa pode ser um vírus, ele pode estar ali disfarçado, né, com outro nome, ou então ele pode estar infectado, né? No código dele pode ter um vírus misturado e você mesmo vai provocar a penetração desse vírus no teu sistema, ou você vai fazer com que ele se execute, né, e chegue ao objetivo dele, que é provocar um dano, provocar uma falha no teu sistema, né? Até 1995, a gente tinha aí 5.000 vírus conhecidos, né? E para vocês verem como essa quantidade cresce a cada dia, a gente colocou essa estatística na tela, ó, até 2000, 50 mil, até 2001, 58 mil, 2005, 72 mil, né? Até 2008 a gente já estava em 530 mil, 630 mil em 2009 e até março de 2011, que aí eu parei de acompanhar isso, que não faz mais sentido, né? A gente tinha nada mais, nada menos aí do que 50 milhões de vírus, né? Então, é uma coisa que dia a dia vai surgindo, dia a dia vão aparecendo novos, por isso que a gente tem que estar sempre com o nosso sistema atualizado, né? E aí a gente tem, esses vírus, eles são classificados aí em tipos, né? Eu tenho aí os vírus de arquivo, né? Qual é a característica desses vírus de arquivo, né? A característica principal deles é que eles substituem, né, e se fixam a arquivos que vão ser executados pelo teu sistema, né? Eles se misturam aí a programas, né? E quando esses programas forem requisitados, você vai requisitar um programa que você estaria utilizando normalmente e esse vírus, ao invés disso, esse vírus vai aproveitar dessa requisição para se auto-executar e aí ele vai se multiplicar, vai se copiar para outros programas ou vai causar o dano para o qual ele foi projetado. Você tem os vírus de boot, né? O que é isso? O que é boot, né? Boot é quando você liga o computador, né? E o computador acorda, né? Como vocês viram lá na aula de conhecimentos básicos, a CPU ela só consegue executar o que está na memória, né? Então, a gente tem quando eu ligo o computador, eu tenho um programa que está lá gravado lá num chip lá do computador, que vai ser o primeiro
programa a ser executado, né? Ele se chama BIOS, né? Então, o que esse programa vai fazer, né? Ele vai acordar a CPU, né? Vai se auto-executar quando eu ligo o computador, vai fazer um cheque geral do sistema, ver se está todo mundo ali, ó, o teclado está no lugar, a memória está funcionando, a CPU está bem, tal, e vai passar algumas instruções iniciais para a máquina acordar e para a CPU acordar. Ele vai chamar o sistema operacional, né? O sistema operacional é aquele programa que faz a interface principal entre você e a máquina, né? Um dos sistemas operacionais que vão ser objeto de estudo nosso aqui vai ser o Windows, né? Então, o sistema operacional é o cara que vai fazer a interface de você com a máquina, né? Então, a gente lembra lá que eu tenho lá os drivers que fazem a interface de um periférico com a CPU, o sistema operacional vai fazer essa interface com você e a CPU, né? Então, quando você requisita a execução de um programa, por exemplo, você quer abrir o Word, você vai fazer essa solicitação para o sistema operacional vai pegar o Word, vai carregar na memória, e vai falar, CPU, executa o Word, né? Eu quero fechar o Word, eu quero salvar um arquivo, né? Se eu estou usando o Excel e quero salvar um determinado arquivo, eu vou mandar salvar, o Excel vai fazer essa requisição, o sistema operacional que vai gravar esse arquivo lá no disco, na pastinha que eu selecionei. Então, os vírus de boot, eles vão entrar, vão se misturar a essa rotina de inicialização da máquina, né? E vão ser executados junto com ela, né? E assim que eu ligar a máquina, aí ele já começa a provocar lá os danos para o qual ele foi projetado, né? Eu tenho aí os vírus de macro, né? O que são macros, né? Quando a gente está utilizando lá o Word e o Excel, né? Na nossa aula de Word, na nossa aula de Excel, a gente vai ver que a gente é capaz de gravar determinadas sequências de comandos, né? Que no meu trabalho eu tenho que repetir aquilo várias vezes, né? Então eu crio pequenas sequências de comandos, né? Gravo aquilo ali e aí eu mando o Excel executar aquela sequência, né? Para eu não ter que ficar toda hora repetindo aqueles comandos. Então, esses vírus de macro, eles se misturam, né? Se disfarçam como se fosse uma macro de Word, uma macro de Excel, né? E quando eu carrego um documento do Word ou uma planilha do Excel, por exemplo, que está infectada com uma macro dessa, e uso aquela planilha, aquela macro vai se auto-executar e ela pode abrir portas, ela pode aquele vírus vai se autocopiar para outros programas e aí ele vai utilizar aquela execução da macro para se copiar para o teu sistema e causar lá os danos para qual ele foi projetado, né? Vírus polifórmicos, né, eles geram réplicas de si mesmos em formatos diferentes, né? Qual o objetivo disso, né? A gente tem lá o programa de antivírus, e o programa de antivírus é um programa destinado a identificar os vírus, né, e eliminá-los do teu sistema, né? Então, o que esse vírus polifórmico ele faz para se disfarçar? Na hora que ele se copia, na hora que ele se reproduz dentro do teu sistema, que ele consegue executar, né? E ele vai se autocopiar para infectar outros arquivos ou outros programas, ele procura se copiar com uma leve alteração no seu código, né? Então, ele faz alguma modificação nas suas características, né? O antivírus está lá preparado para procurar determinadas características para identificar aquele tipo de vírus. Na hora que ele se copia com características diferentes, ele tenta enganar o sistema de antivírus para não ser identificado, né? E ele vai fazendo isso continuamente dentro do teu sistema lá. E os time bombs, né? São vírus que são projetados para se infiltrar no teu sistema, né? Eles vão infectar lá os arquivos do teu sistema e uma vez ele estabelecido lá, ele vai ficar quietinho, né? Então, como se fosse uma bomba relógio mesmo, e numa determinada data ele vai entrar em ação,
né? Então a gente tem vírus famosos aí no passado, né? A gente, na virada do milênio aí, a gente teve várias lendas urbanas aí que os sistemas todos iam parar, que tinham vírus preparados para entrar em ação na virada do milênio e tal. Então esses são os vírus time bombs, né? Então o cara programa lá e ó, dia 4 de julho esse negócio vai disparar e vai apagar todos os teus arquivos, né? São esses tipos de vírus. E aí a gente tem que prestar atenção nos arquivos propensos a conter vírus, né? Que arquivos são esses, né? Normalmente, né, na maioria dos casos, os vírus eles tentam se misturar, tentam se infiltrar em arquivos executáveis. Por quê? Porque são arquivos que vão ser executados pela CPU e quando eles forem executados, o vírus se auto-executa junto com eles, né? Mas não necessariamente só os arquivos executáveis podem conter vírus, né? Então a gente tem que levar em consideração aí, como está na tela, ó, a gente tem lá os arquivos de alto risco, muito propensos a conter vírus, né? São os .exe, os .com, né? Os .bat, .pif, né? São arquivos que vão ser executados, né? Mas a gente tem outras possibilidades aí, de médio risco. Ó, eu tenho as planilhas XLS do Excel, né? Eu já falei lá dos vírus de macro, né? Eu tenho arquivos de imagem GIF, que também podem ter vírus infiltrados nele. E de baixíssimo risco, eu tenho lá as imagens BMP, eu tenho áudio em MP3, o áudio em MP3 pode conter um vírus, eu tenho imagem JPEG, eu tenho arquivos texto, né? Então, quando você baixa uma música da internet, ele vai falar, pô, isso não é um programa, né? É uma música, eu vou ouvir essa música. Essa música, ela pode ter um vírus misturado nela ali, né? A música em MP3, ela é um arquivo, né, que contém lá um código binário nele, né? Esse código binário vai ser interpretado pelo teu computador para tocar aquela música, né? Para colocar aquela música para tocar, e o vírus ele pode se infiltrar lá dentro e na hora que aquela música estiver tocando, ele vai aproveitar que ele está sendo lido e ela está sendo interpretada, e ele vai ser interpretado também e vai infectar o teu sistema, ou vai apagar determinados arquivos, vai se autocopiar, enfim, ele vai fazer o que ele foi projetado para fazer, né? A gente precisa conhecer aí para o concurso as pragas virtuais mais famosas, né? E essas aqui, gente, prestem muita atenção, porque isso cai direto, né? Volta e meia aparece uma questão se referenciando a uma dessas pragas virtuais. Então, essas a gente tem que conhecer, né, inevitavelmente, e tem que saber o que cada uma faz, né? Então, vamos passar por todas aí, vamos ver lá na tela. Os mais famosos aí, os worms, né? Worms são vermes, né? São diferentes vírus, né? Que eles se embutem em cópias, eles fazem cópias de si mesmo em outros programas, né? Ele tem uma característica específica, né? Que ele não precisa ser executado para se propagar, né? Eles exploram vulnerabilidades do teu sistema e uma vez que você gravou no teu disco, lá, gravou no teu computador um programa infectado por um worm, você pode não usar aquele programa nunca na tua vida, mas o worm ele vai ser capaz de se auto-executar e se autopropagar e causar lá o problema que ele foi projetado para causar, né? O segundo tipo são os boots, né? O bot, ele é uma espécie de worm, né? Que ele dispõe de um mecanismo de comunicação com o seu invasor, né? E aí ele permite o quê? Ele permite que o seu computador seja controlado, né, pelo cara que criou aquilo ali. Então, o cara vai criar esse bot, vai espalhar isso aí na rede. Uma vez que a tua máquina seja infectada
com uma praga dessa, a pessoa que desenvolveu aquela praga vai ser capaz de controlar remotamente o teu computador. E aí ele vai fazer isso por N motivos, para roubar informações, para alterar dados no teu sistema, né? E assim por diante. Ele tem esse poder aí de comunicação. Um outro famoso aí, né? Uma praga famosa, é o Trojan, aí, o cavalo de Troia, né? Conforme a história lá do cavalo de Troia, né? E da mesma maneira lá que o bot, né? Ele vai permitir que o seu computador seja controlado remotamente, né? Por que ele é chamado de cavalo de Troia? Porque normalmente ele vem embutido em programas aparentemente inofensivos, né? Você baixa um joguinho lá na internet, aparentemente aquele joguinho inofensivo, né? Eu vou jogar lá um Tetris, né? Um joguinho bobo, só que dentro daquele jogo bobo tem uma sequência de código que vai abrir uma porta no teu sistema para ele ser controlado remotamente, né? E aí o desenvolvedor desse Trojan vai ser capaz de ir lá, penetrar no teu sistema e aí provocar danos, roubar informações, enfim, fazer o que ele quiser fazer, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Um outro tipo aí são os spywares, né? Qual é a função do spyware? Ele vai penetrar no sistema, né? Mas a função dele é simplesmente monitorar. Ele não vai normalmente causar nada, não vai causar nenhum dano no teu computador, ele vai vir embutido num programa, né? E ele vai monitorar a tua atividade, né? Às vezes, você tem spywares que às vezes são autorizados por você, né? Às vezes você baixa um programa na internet e o desenvolvedor ele te pede lá autorização para monitorar as tuas atividades, para melhorar aquele programa no futuro, né? Ver o que você usa mais, o que você usa menos, identificar um determinado problema e enviar isso para o desenvolvedor. Isso é um spyware, né? E você pode ter os spywares que são mal intencionados, né? Que ele entra lá para monitorar as tuas atividades, né? Para ver o que você faz, né? Para ver o que você faz no teu dia a dia, ali, como é que é o teu comportamento e juntar essas informações com um determinado objetivo, né? Pode ser lícito ou não, né? Os keyloggers, né? Esses aqui, eles inicialmente, assim, o objetivo principal deles, quando eles começaram a ser desenvolvidos, foram roubar senhas, né? Então, como é que é? Ele é um programa, ele se mistura lá, ele infecta lá a tua máquina, né? E ele armazena as teclas digitadas pelo usuário, né? Então, ele armazena a sequência de teclas que você digita no teu sistema, né? E depois, ou isso fica lá armazenado em algum lugar e através de uma outra praga, através de um cavalo de Troia, o desenvolvedor vai lá buscar essas informações, né? Ou então, ele pode ser que ele tenha acesso à tua máquina, né? Ele vai lá, implanta lá um keylogger numa máquina da empresa, a pessoa vai lá usar, ele vai armazenar aquela sequência de teclas que foram digitadas e depois um outro usuário vai lá e pega aquele arquivo onde isso ficou armazenado e tenta identificar ali o que esse cara digitou, cadê? Normalmente para procurar as senhas que ele usou, né? Então ele é um gravador do que você tecla, né? Isso fica gravado lá e aí você ou fisicamente vai lá naquela máquina e pega aquelas informações, né? Ou você faz isso remotamente, né? Uma variação do keylogger são os screen loggers, né? Ele faz a mesma coisa que o keylogger, só que em vez de ele gravar as teclas, ele grava as telas, né? Ele vai gravando fotografias, sequências da tua tela, né? E para também com a intenção de futuramente alguém usar aquelas informações ali e tentar ou roubar uma senha tua, né? Ou roubar alguma determinada... Ele pode ser que ele não tenha acesso a um determinado sistema que você tem, mas aí ele grava as telas que você utilizou e
posteriormente ele vai ver as pictures daquela tela lá e vai poder ter acesso a essa informação para a qual ele não está autorizado, né? Alguns mais sofisticados aí, né? O ransomware, né? O que esse cara faz, né? Esse cara é um sequestrador, né? Ele é projetado para entrar no teu sistema, né? E bloquear o teu acesso a determinadas pastas, arquivos. Ele pode bloquear o teu disco, né? Ele pode exibir mensagens, né? Dizendo que você está fazendo alguma determinada coisa errada, e o objetivo principal dele é fazer chantagem com o usuário que foi infectado por esse mal, né? Então ele vai te cobrar alguma coisa, vai te pedir dinheiro, né? Ele vai fazer uma chantagem, né? E vai dizer para você que só através dessa chantagem você vai se livrar daquele problema, né? Ele já é ele já é uma praga com a intenção de cometer um crime virtual, né? A gente tem aí os rootkits, né? Esses são os mais difíceis de eliminar, né? Normalmente eles são maliciosos, né? E o objetivo dele é esconder a atividade de certos programas, processos mal intencionados, né, dentro de outros programas, mas assim, muito em baixo nível. Ele vai lá e ele penetra no código de um programa teu, ele pode penetrar no código lá do teu sistema operacional, ou do teu Excel, né, ou do teu Word, e ele fica lá dentro e ele é muito difícil de ser detectado pelo sistema de antivírus, né? Normalmente o antivírus vai pegar, mas você sozinho, você não consegue eliminar um rootkit, né? O usuário sozinho, ele normalmente não vai conseguir, porque ele está misturado no código de outros programas, num nível muito baixo. Então você vai precisar de um antivírus, né, para poder se livrar desse mal, né? E como é que o antivírus faz isso, né? O antivírus faz isso procurando assinaturas de vírus, né? Os vírus, eles têm uma sequência, eles são programas, então eles têm uma sequência de código que vai ser executada, né? E a partir do momento que esses vírus são identificados, né, os programas de antivírus são preparados para procurar essa sequência de ações ou sequências de comandos e identificar que aquilo ali é um possível vírus, né? Se você pode ter um programa que não é vírus, mas ele executa determinadas ações que são parecidas com as ações de um vírus, o teu antivírus pode bloquear esse programa achando que ele é um vírus. Essa sequência de ações que fazem com que o antivírus identifique aquele mal são chamadas de assinaturas, né? Então é uma sequência, né, de código, uma sequência de caracteres e através dessa sequência o antivírus vai tentar identificar que aquele programa é um programa mal intencionado, né? E os antivírus, eles têm o objetivo aí de detectar e eliminar vírus, né? Então ele tem lá no interior dele, né, no código dele, uma base de dados aí de assinaturas, né? Ele te propõe aí uma proteção em tempo real, isso aqui é muito importante, né? Então o antivírus está sendo executado aí no seu computador e tudo que é carregado na memória, né, para a CPU executar, vai ser rastreado pelo sistema de antivírus, ele vai estar buscando ali essas assinaturas e procurando identificar e bloquear esses programas mal intencionados antes que eles se auto-executem, né? Isso a gente chama essa busca por essas assinaturas, a gente chama de heurística, né? Parceiros aí do antivírus, a gente tem o anti-spyware, né? Qual é a diferença do anti-spyware para o antivírus? O próprio nome já diz, o antivírus ele é programado, né,
para buscar vírus, ficar rastreando a tua memória lá e procurar identificar um programa que possa ser um vírus e bloquear esse programa. Já o anti-spyware, ele foi programado para quê? Né? Ele é preparado para detectar e eliminar aqueles programas espiões, né? Aqueles spywares, né? Que vão ficar ali coletando informações sobre o teu sistema e sobre a tua atividade, mandando essas informações para algum lugar. O anti-spyware, ele vai procurar qualquer tipo de spyware, seja ele lícito ou ilícito, e vai procurar eliminar isso do teu sistema, né? A gente termina por aqui. Na próxima aula sobre esse assunto, a gente vai abordar aí os crimes virtuais. Obrigado, gente.